Um amigo meu veio aqui me falar que lançaram a Kawasaki 4 cilindros, 400 cilindradas com 80 cavalos. É isso mesmo, 80 cavalos. Aí ele me perguntou, pô cara, um motorzinho 400, 4 cilindros não, mas seria um 4 motor de popzinha 100 juntos? Por que esse motor tem tanta potência? Por que ele, no caso, tem uma Hornet, que deve ser isso aí mais ou menos de potência também, só com 600 cilindradas? Qual é a diferença disso aí? Então, potência específica, porque o motor tem mais cilindrada, menos cilindrada, geometria, eu vou explicar para vocês tudo neste vídeo aí, acompanha. Salve, salve, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Meu nome é Henrique Stella, canal Custom Club. Eu sei que todo mundo vai se entender, né, que um motor de Harley tem 1.600 cilindradas, né, um TC96 e 70 e poucos HP, né, 1.600 cilindradas, 2 cilindros, e agora vem essa moto aí 400 cilindrada, 4 cilindros, com 80 HP. Tá, então é os 4 cilindros que fazem essa potência, 2 cilindros. Por que motos têm motor com mais potência? Mas muita gente vai dizer, não, mas é porque a Harley compensa com o torque. Cara, não é só isso. Existe uma série de fatores muito importantes por trás da engenharia de fluidos, posição de virabrequim super quadrado, motor com virabrequim um pouco menor, mais rotação. Eu vou explicar para vocês tudo agora. A primeira coisa que a gente tem que entender seriamente é a eficiência volumétrica. Por que um motor se comporta tão diferente do outro, né? Quando o combustível entra no cilindro e acontece a ignição e ele expande e gera energia, a eficiência volumétrica é o quanto de combustível é aproveitado e quanto gera de energia, né? Por exemplo, um motor com biela longa, um virabrequim longo, tem uma alavanca maior, então é mais torcudo. Tanto que a Harley tem um virabrequinzão bem comprido, tem uma torção, um torque maior que outras motos. Então a gente tem que entender vários aspectos desse ciclo do motor. Esse motor tradicional, né? Admissão, compressão, combustão e exaustão. Um ciclo Otto de 4 tempos aí, o tradicional. Eficiência volumétrica. Quantos cavalos ele geraria se tivesse 1 litro? Então a gente começar pela parte de admissão. Quando o pistão baixa para sugar a mistura para dentro, quanto de restrição, quanto de energia se perde neste processo? Isso é uma coisa que vai fazer muita diferença. Por exemplo, esse motorzinho, eu nunca vi esse motor 4 cilindros aí da 400 cilindradas com 80 cavalos, mas eu te garanto que pelo menos 4 válvulas por cilindro ele tem. Ou de repente até mais, 6 válvulas, 5 válvulas. Por quê? Porque como divide ali o tamanho da câmara de combustão em algumas bolinhas, as válvulas, né, consegue ter um escoamento para dentro do cilindro mais fácil. Então, um motor restrito com uma válvulazinha só, o motor vai fazer força para o pistão baixar para fazer essa mistura entrar. Então já se perde energia, se dissipa energia nesse processo de admissão. Então, por isso que aqueles dutos de cabeçote de R1, de SRED, que são motos com 200 HP por litro, tu enxerga a válvula, o fluxo de ar é muito fácil. O fluxo de uma Harley é muito dificultado. Ele é que nem um Opala, a válvula tá aqui e o duto tá reto, assim, ele faz muita restrição, teria que soldar ali, levantar duto, fazer muita coisa para esse motor ter uma eficiência volumétrica melhor, sugar combustível com mais facilidade, como é o caso, por exemplo, das Harley e da V-Rod. Ela tem um motor com a admissão mais em pé. Obviamente a eficiência volumétrica desse motor é muito maior, né? Daria para mudar o próprio cilindro ligando a Harley? Dá para mudar e tu melhorar, tem que aumentar essa eficiência volumétrica e conseguir o motor perder menos energia para fazer a mistura a admitir. Então essa é a primeira fase. Outro fator, conforme a geometria do motor, se ele for mais torcudo, mais de baixa, mais de alta, o comprimento do coletor vai fazer diferença. Se é uma borboleta por cilindro, se a Harley no caso é 1 para 2, então a mistura entra, ainda tem que dividir para os dois, né? Pelo menos em média e baixa RPM, em alta o fluxo estabilizado e só vai, né? Não fica fazendo a divisão.
Então são fatores que fazem diferença. O escoamento da válvula, a quantidade de válvulas ou o tamanho da válvula são medidas proporcionais aí, né? Ainda dentro da fase de admissão, a gente tem que pensar um outro fatorzinho, que é a pulverização de combustível. Quando a gasolina ela fica líquida, ela não sei se está certo o termo liquefaz, mas ela é pulverizada pela sucção do carburador ou pelo bico injetor, e ela deve passar pelo duto todo em estado gasoso, entre aspas, né? Um semilíquido ali, ela passa moléculas de combustível passando pulverizada. E ela tem que entrar na câmara de combustão desse jeito aí, gerando até uma turbulência ali. E o squish bend, a faixa de esmagamento, que é a parte 2, consegue comprimir. Se ela entrar líquida e se depositar no pistão líquido, vai esfriar o pistão até. Acho que até diminui, porque pela energia térmica ser muito rápido, eu acho que ele até não esfria o pistão por ficar muito condensado o combustível. Isso é física, né? Tem que estar um pouco mais para falar, mas eu acho que pela velocidade do pistão, quando o combustível entra líquido, ele não vai queimar, obviamente, não dá tempo de pegar fogo, e ele acaba até não baixando a temperatura do cilindro por causa de liquefazer e não conseguir penetrar na superfície do alumínio. Ele chega realmente ter a troca térmica, né? Então ele passa meio que blindado, assim, né? Como se fosse uma bolha. Sabe quando tu larga a gota de água em cima de um vidro e ela fica flutuando? É como se acontecesse aquilo ali quando o líquido entra no pistão e ele não está devidamente ali nas condições ideais de turbulência, de pulverização. Então acaba até não aumenta a taxa de compressão, isso sim, mas a queima a poder de newtons que larga da carburação ali, da combustão, não acontece. Então o combustível entrar pulverizado é uma das partes da admissão, né? Passando pela válvula, entrando na segunda fase, que é a compressão, né? Nessa compressão existe o squish bend, que é uma faixa de esmagamento, que é a diferença de altura entre o pistão e o cilindro, né? Essa faixa pode ser em ângulo, pode direcionar para a vela. Eu gosto muito de cilindros quando a faixa é um sino, que se chama, né? Essa faixa de esmagamento ela é inclinada e joga para a vela, joga toda a mistura pulverizada para a vela. Então isso aí é uma das partes que vai contar muito para o motor de corrida. Cada vez a faixa de esmagamento é menor. Motores com rolamento, a faixa tem que ser um pouco maior, porque o rolamento tem um pouco mais de folga de altura de cilindro, então vai bater, que foi o caso que aconteceu aí do motorzinho da Kansas, ficou dando uma pegadinha. Quando soltava a mão, tu via bem de levezinho e não tava encostando, mas quando dilata a biela ali, né, numa redução de marcha, a biela estica e o rolamento fica forçado o mais para fora possível. Aí dava uma pegadinha bem de levezinha assim, mas nem chegou, nem marcava, o cilindro, não marcava, mas dava para ver que ali quando botava o fiozinho, até o vídeo aí vocês procuram aí o vídeo da Kansas aí que eu montei lá sem cola para aumentar a taxa de compressão e esse sistema aí. Então, motores normais aí, 1 milímetro de taxa é muito, de squish bend, tá perfeito, vai gerar turbulência, não vai pegar pistão, é muito bom. Até para esse motor rolamento notadinho, 1 milímetro e pouquinho aí tá perfeito. Faixas mais altas de esmagamento aí, 2 milímetros e coisa, se perde, está perdendo, tem a turbulência igual, mas se perde aproveitamento dessa queima de mistura aí. Motores, eu já vi motores com 0,6 de folga, quase pistão encosta. O que acontece? Tem que ser mancal, não pode ser virabrequim rolamentado, né? Biela rolamentada, para ter uma precisão, um motor mais justinho, né? Não ter essas folgas, essas variações. Na parte de squish bend também, aquela região da válvula ali, que existe às vezes em muitos motores, inclusive o AP, que gera restrição na hora de baixar o pistão, né, entre a válvula e o fim do cabeçote, né? Então essa é uma região também que muda o fluxo da válvula. Deve ser feito uma corneta, tanto para admissão, para o ar entrar, para não ter restrição, quanto na descarga para ele sair, a hora que o pistão sobe. Na parte de combustão, que é a terceira fase do ciclo Otto, é uma necessidade, a propensão da chama, né? Então vai acontecer quantos graus antes de PMS vai acontecer a centelha. Se tem uma vela, se tem duas velas. Quando tem duas velas, a frente de chama começa em 2 pontos diferentes. Então ela vai ser uma queima mais rápida daquele volume que tem comprimido ali. Então
A quantidade de velas vai fazer diferença, da eficiência volumétrica, né? Quanto de combustível vai sobrar da queima sem sem ter feito a combustão, né? Então, aproveitar mais esse combustível, né? Melhora a potência, melhora a torque. Então, são fatores muito importantes. A exaustão também ela é muito importante, né? Quanto de força vai se perder na hora que o pistão estiver subindo para empurrar essa mistura para fora, essa mistura já queimada, né? Já expandida. E aí o tamanho da válvula vai fazer diferença, que nem na admissão. O formato do duto também. E a velocidade é o sistema contrário, né? Sempre para ter velocidade, o diâmetro é grande, vai diminuindo, isso gera velocidade, né? Então a válvula, na região da válvula mesmo, bem próximo ali do duto, é bem grande para gerar um fluxo para sair, né? Comprimento do coletor, se vai ser 2 em 1, se vai ser... Então, por exemplo, coletores 2 em 1, 4 em 1, 3 em 1, melhora a potência de média, de intermediária, porque quando lá na ponta do duto, quando existe a união daqueles dois canos, quando o cano do cilindro 1, a mistura passa na porta de entrada do 2, ela gera um vácuo que puxa a exaustão do outro cilindro. Então gera uma zona de baixa pressão dentro do cano de descarga, que quando abrir a válvula lá, se chama-se, o cruzamento até do comando de válvula acontece a mesma coisa, só que dentro do motor. Então quando essa mistura de ar quente está saindo do motor e ela vai passar pela boca do outro cilindro, ela vai gerar uma baixa pressão, e aí quando a válvula lá do motor abrir para descarregar, aquela baixa pressão vai ajudar a puxar essa mistura para fora de forma mais rápida. Isso aí intermediária melhora muito a moto. Esse mesmo efeito acontece no cruzamento de válvula, que acontece depois da exaustão e vai para a admissão. Se a mistura sai com muita velocidade da câmara de combustão, de dentro do cilindro com muita velocidade, ela gera uma zona de baixa pressão de novo. Então quando abrir a válvula de admissão, como tem pouca pressão ali e tem um fluxo contínuo vindo em direção à válvula de admissão, vai puxar a mistura mais facilmente, então vai melhorar a eficiência volumétrica. E isso são fatores de geometria de motores, fatores de funcionamento, né, do motor, que são muito importantes. Tudo isso aí acontece a uma pressão atmosférica, né, que a gente está na linha do oceano aqui, então a quantidade de moléculas de ar é meio que padrão, né? Lógico, o lugar mais frio tem a densidade de moléculas de oxigênio maior, logo precisa um pouco mais de combustível, gera mais potência, né? Então, quando, por exemplo, a gente aumenta a pressão atmosférica, a pressão de dentro do cilindro, dentro do duto de admissão, como no caso de um turbocompressor, de um blower, né, um compressor por correia, tu aumenta a quantidade de oxigênio, tu consegue injetar mais combustível. Então, aquele motor que tem 400 cilindradas, que ele tem um aproveitamento de 360 cilindradas de preenchimento, então ele perde aquele pouquinho ali. Se ele tiver a 0 bar ali tudo preenchido com a turbina, por exemplo, ela vai ter as 400 cilindradas de aproveitamento. Se tiver mais pressão, tipo 600 gramas, é como se fosse 800 cilindradas, por exemplo. Vai dobrar essa capacidade volumétrica dentro do motor. Então por isso que a turbina nesse termo de eficiência volumétrica, ela é muito amplamente utilizada para esses motores serem menores e mais eficientes, né? Tá, mas por exemplo, essa Kawasaki não tem turbina, mas ela tem aquele velho sistema que foi iniciado pelas Kawasaki, mas ficou muito famoso pela Suzuki, que é o SRED, né? Suzuki Run R Direct. No caso da Kawasaki tem outro nome, agora não vou saber falar para vocês. Então, conforme o movimento da moto, existe uma boca ali na frente, na dianteira da moto, da carenagem, que vai fazer aumentar a velocidade do fluxo de ar, e em determinado momento vai gerar não uma pressão, mas vai gerar um preenchimento daquele cilindro, uma facilidade pela aerodinâmica da moto, vai empurrar o ar pelo aquele duto e vai gerar uma pressãozinha na admissão da moto. Então vai iniciar esse fluxo com pressão. Quando passa pela borboleta, aquele ar está pressionando com facilidade, e aí todo o ciclo fica otimizado.
Então dizem que essa moto aí tem quase 70 HP e ganha mais 10 só com essa boca aí de admissão, né? Isso aí são fatores de... não são a física exata, são mecânica de fluidos. Então é muito variável, parte térmica, a partir de um monte de coisas. Outros princípios bem geométricos que dá para calcular bem essa é a parte de geometria do motor mesmo, né? Se o motor é quadrado, se o motor é super quadrado, né? Se o motor tem o curso do virabrequim e o tamanho do diâmetro dos pistões, o comprimento da biela, tem a questão de RL, eu já expliquei isso em alguns vídeos. Se a biela longa tem um RL mais suave, então um RL é menor, o motor vibra menos. Mas o que eu percebi esses tempos agora, dando uma analisada, a Harley Davidson, por exemplo, ela tem um torque a 3.000, quase 4.000, 3.700 alguma coisa, enquanto a Shadow tem 13.200, então tem quase 500 RPM de gap entre uma e outra de faixa de torque. Só que, por que tem isso, né? O que acontece? A Shadow tem um VB curto e um pistão grande. Não curto, mas é mais curto comparado com a Harley, que é um super curso e um pistão menorzinho um pouco. Apesar de ser grande, porque a moto é 1.600 cilindradas, né? Mas o que acontece? A Harley faz um motor com geometria torcuda, né? Com uma manivela grande, bota pistão grande também, mas a manivela é maior, e aí tenta jogar essa rotação para cima. Por quê? Quanto mais gira, mais potência tem. Isso tem outra coisa. Quanto mais rotação, a rotação tá tempo e velocidade e potência, né? Ela tem essa conta, isso é física. Então quando tu ganha RPM, tu ganha potência. E isso talvez tenha sido um dos erros que eu cometi com a Kansas. O que eu fiz? Eu botei um comando de baixa para ter força em baixa, e aí tu perde um pouco em alta, né? Porque tem outro fator aí que é a geometria, o enquadramento do comando. Que pegar um motorzinho AP, totalmente original. Eu falo AP porque é um motor mais preparado, até mais que CG, não sei se CG é, mas é que CG ele tem as polhazinhas reguláveis para aquelas que tem comando no cabeçote. Para CG vareta que nem a nossa aqui não tem polia regulável, então já é mais difícil. Mas pega aí um AP, cara, um APzinho 1.6 aí, só comprar R$100 uma polia regulável, botar ali, afrouxar o centro parafuso, dar uns 3 graus de atraso, deixar o comando encher mais antes de abrir a válvula, tu já ganha potência, irmão. Se tu pegar um carro turbo aí e fizer enquadramento de comando, eu já tirei quase 60, 70 HP só em 3 parafusinhos enquadrando o comando. Porque a potência vem de baixo, ela vem menor. E quando conforme tu vai aumentando o pico de potência, botando em alta RPM, o motor vai ganhando potência. Então potência em alta RPM é vantajoso. O que a Shadow fez? Para a moto ficar com aquele aspecto torcudo, né, torcudo, que tem as Harley, elas baixaram o enquadramento de comando. Então a moto tem um sistema que seria para ter mais RPM, que é um VB curto, uma biela um pouco maior, e compensam isso com um enquadramento baixo, para a moto não precisar girar tanto. Então ela tem uma força de baixa bem disponível. E a Harley é o contrário, a Harley é um motor cursado, né, que é torcudo, e aí eles tentam levantar essa RPM para ficar lá em cima, só que não tem, é muito torque. Por quê? Porque o motor, a geometria do motor não depende do enquadramento, são coisas diferentes. Então com a Kansas aqui o VB era curto, e eu acabei botando o comando mais para baixo, a moto ficou mais torcuda de baixa, mas eu não sei se ganhou potência. Eu estou pensando em trocar aquele comando ali, botar um comando mais de alta e alongar o curso, mexer no curso da moto mesmo, um motorzão cursado para ter uma alavanca maior. Isso sim seria ganhar torque de baixa, mas não por causa do enquadramento, né? Deixar girar o máximo que der de RPM dentro daquela manivela grande. Esse é outro princípio, porque o motor mais torcudo tende a ser mais linear para viajar, motor mais estável, né? Então são fatores a se pensar. Logicamente tem muito fator de elétrica, muita tecnologia embarcada, né, nessas motos mais novas aí, de coletor de admissão variável. Conforme mais curto for esse RPM, mais longo é o coletor. Quanto mais a moto vai acelerando, às vezes levanta o coletor e deixa ele bem curtinho, né? Então tudo são variações, cara. Tudo são variações que temos que pensar quando pensamos, um motor de 400 cilindradas com 80 HP, qual é a diferença, né? São vários fatores. O número de cilindros é importante pela divisão ali que vai acontecer da explosão, né? O torque, cada vez que dá uma faísca,
a roda está numa posição, né, em determinada marcha. E aí nisso aí o pessoal tem botado muitos 3 cilindros, gostando dos 3 cilindros por causa disso, né? Por ser mais desfasado, tu não bota muita faísca, muita explosão na roda que faz distracionar. Então tu divide mais a roda pela relação da moto. Lógico que a relação de marcha vai mudar muito, tem muitos fatores, mas eu dei só uma pincelada para vocês aí por cima, pra gente pensar, começar a refletir mais sobre o desenvolvimento de motores e por que cada coisa acontece, né? Quanto mais, outra parte de escapamento, quanto mais quente tiver o escapamento, melhor o fluxo de ar. Então por isso que o pessoal bota manta térmica, acabamento cerâmico, cano de inox, para o escapamento se manter mais quente possível. Isso é outra coisa que ganha potência. Então o cara aí que tem uma 600, que nem esse meu amigo aí tem uma Hornet 600, uma CB 600, eu não sei qual é, eu sei que é uma 4 cilindros aí, que é aquela tipo café, pelo que eu entendi é essa moto dele. E tá com 80 HP e agora chegou a 400, com 80 HP também, cara, daqui a pouco vale trazer essa potência que tu quer para tua nova configuração. Bota um sistema de admissão de ar com forçado, que nem esse aí que tem na SRED, na Kawasaki. Sempre tem alguma coisa para melhorar no motor, sempre tem. Um dos motores mais eficientes aí é o DR1, 1200 cavalos por litro. Então tem que faz a conta aí, tu pega um número de cilindrada, faz a regra de 3, né? Se é 600 cilindradas, tem 80 HP, se tivesse 1000 vai ter quanto? Aí tu vai descobrir ali pela regra de 3 e vai ver se teu motor já está no limite da eficiência, né? Obviamente, tem o limite de eficiência volumétrica, que é a parte de potência, e tem um limite mecânico, né? Tua moto pode chegar naqueles potências de 200 cavalos-litro, 250 cavalos-litro até, e não ter resistência mecânica e quebrar. São outros fatores, né? Então tudo isso aí vai englobar o que de potência vai gerar tua moto. Eu tô para pegar uma Harley aí, tomara que eu consiga comprar uns cabeçotes importados aí para botar nela, e os originais, se ela se comportar bem com os importados, os originais eu acho que eu vou fazer umas mudanças nele aí, levantar bem, deixar ele como um motor de performance para ver quantos HP gera uma Harley. Aí, sendo que a limitação da Harley, que eu sei hoje, é 150 HP, parece que os componentes internos não aguentam, né? Então tem mais isso. Só que é melhor tu ganhar potência mexendo em duto, ganhando fluxo, melhorando o fluxo de ar, a saúde do motor, porque fluxo de ar é a saúde do motor. O motor tá deixando de perder energia para fazer a admissão. É melhor assim do que nem o pessoal faz, meter comandão com duração maior, tu perde de baixa, a moto fica mais difícil de rodar. Então sempre que tu puder optar por melhorar o intake da moto, melhorar a parte de fluxo de ar, é vantagem em relação a mexer em comando de válvula, porque o comando de válvula vai te limitar em determinadas situações, em determinadas regiões de utilização da moto, né? Eu espero que vocês tenham tirado algum proveito desse vídeo aqui. Muito obrigado. O nosso sorteio está rolando aí da Kansas, né? Entra aí na descrição aí, escolhe ali um número ali. Vamos fazer essa motinho sair logo. Eu tô louco quando fechar metade dos números aí. Eu vou desmontar ela toda, fazer uma pinturão. Cara, vocês não estão ligados. Vai ser top, top, top. E eu acho que eu vou acabar indo pro evento aí em Camboriú. Agora dia 15. Tô pensando em dia 15, lá no Custom Show. Se tiver por lá, a gente se encontra, trocar uma ideia aí, irmão. Muito obrigado por assistir até aí. Valeu!